intestinais. Essa é questão de prova. Não tem para onde correr, devido à importância. É questão de prova. Vai estar na prova. Se vocês querem ganhar meio ponto, ou talvez 1,5 ponto. 1,5 é melhor. 1,5 mas a tendência é que realmente seja uma aberta, porque é bem legal, tem muita coisa para perguntar as doenças inflamatórias intestinais, né? A colite ulcerativa e a doença de Crohn, tá? Então aí provavelmente vai ser questão de prova, tá? A diferença entre as duas, uma manifestação de uma, manifestação da outra, como é que são os fatores predisponentes, né? Já que a causa é desconhecida, então a causa é apropriada, mas tem aí fatores que predispõem, né, facilitantes ou predisponentes ao surgimento da doença. Então é um assunto bom, tá? Para a gente perguntar, porque é bem prevalente, né? Um ou outro aqui talvez até esteja escondendo, mas pode ser que não tenha uma colite ulcerativa ainda bem a desenvolver, tá? Então, são dois os principais representantes, a colite ulcerativa e a doença de Crohn. As causas, né, a questão das manifestações clínicas, as causas que predispõem ao aparecimento são mais ou menos semelhantes das duas doenças. E o tratamento também. Como se trata de uma inflamação, uma doença que tem uma hiperresposta inflamatória do intestino, manifestam achados clínicos semelhantes e compartilham tratamentos semelhantes. Quando é que elas vão diferenciar uma da outra? Tá? Na apresentação topográfica, na apresentação colonoscópica. Entra aí. Tranquilo. Com licença. Pode ser, tá, gente? Pode. Doenças inflamatórias intestinais, Crohn. Não é importante essa para botar uma questão na prova? Já disse a eles que vai estar na prova essa daí. Tem um negócio de pedra aí que cai que só, sabe? A pedra de calçamento. Não, calçamento, né? A pedra de calçamento. É isso, tá? Estava falando aqui os achados colonoscópicos. Muito bom. Só bom dia, boa tarde. Estou entrando aqui no meio da aula de vocês, vai ser rápido. Vou apresentar para vocês, professor Eduardo, professora Mariana. Nós tivemos aqui uma passagem longa da professora Margarete, contribuiu muito no nosso curso, estou com a gente aí praticamente 5 anos, como coordenadora adjunta, fez um bom trabalho com a professora Conceição, e a instituição mudou e a professora Margarete segue o ciclo na vida dela e está entrando no lugar da professora Margarete, a professora Mariana. Tá? A professora Mariana já foi coordenadora de curso, está vindo para somar com a gente, a professora muito acessível. Duram anos também, tá, gente? Mas é acessível, tranquila. E eu estou apresentando para vocês que segue o ritmo da professora Margarete, tá bom? Então ela é a nossa nova coordenadora de junta. Se vocês tiverem algum problema, precisar, ela vai estar disponível lá para todo mundo, tá certo? Boa tarde, prazer todo mundo. Colocar à disposição de vocês. Inicialmente, né, até no final do semestre, eu não estou todos os dias praticamente aqui, mas eu já deixei o horário com as meninas da recepção ali, né, as secretárias. Qualquer coisa só me procurar, estou no horário aqui certinho. Todas as tardes eu estou aqui, eu só não estou alguns dias pela manhã. Tá? Eu estou à disposição de vocês, qualquer coisa que eu puder ajudar. Obrigada. Obrigada. Bora, isso é importante. Só ali já tem uma questão de prova. Não, eu falei. Mas por isso eu não gosto de aliviar com ele, porque eu disse, só essa vai cair. Cai e eles erram. Aí eu fico mais. Vocês pensam que é brincadeira, mas não é não. É verdade. Essa é importante, cara. Essa é importante. Porque é comum. Porque é usual. Não adianta eu botar com rodapé de livro que vocês vão ver, talvez em 30 anos de profissão, uma vez. Isso aqui não, vocês vão ver pelo menos aí uma vez por ano ou mais. Então, como a gente estava dizendo, a gênese é parecida, fisiopatologia desconhecida, é uma reação inflamatória, tem fatores encadeantes conhecidos,
que são comuns nelas, e o tratamento basicamente também tem uma coincidência entre as duas. É corticoide e imunossupressor, tendo em vista que é uma reação inflamatória. Então, tudo isso é parecido. O que é que difere nelas? Apresentação topográfica, onde é que a lesão vai estar localizada ali no intestino, tá? Achados colonoscópicos, como o professor Melquim falou, deu a dica aí, o achado em pedra de calçamento, o aspecto da Crohn em pedra de calçamento, que eu vou falar para vocês por que é que se manifesta dessa forma. E, por fim, os achados histopatológicos, que são bem distintos entre as duas, porque uma tem uma limitação na superfície do epitélio e outra não, é mais profunda, e a gente vai ver quem é quem e qual a diferença entre as duas, tá? Pois é, se for encontrar os filhos, vai ele mandar ele embora. A professora só falou que era 49 slides. Eu não posso pedir, você não vai pedir. Deixa Pra gente ter falado da escola. eu fazer outro dia, deixa eu O que aconteceu? Eu achava bom. O que aconteceu? com a Margarete, sei lá. Não, Gente, eu sou a pessoa que sabe menos fofoca na vida. Ai, não, eu sou uma Eu não sei porque a Conceição saiu, eu não sei porque a Margarete saiu, eu não sei porque. a deveria saber, mas você informações para fazer pra Eu aprendi no exército, né? Quem não aparece não é cobrado. Quanto menos eu aparecer lá naquela coordenação, melhor. Quanto menos eu encho o saco, menos eu encho o saco. Né, eu você viu? Né? Quem não aparece não é cobrado comigo. Aparece o mínimo possível lá. É o mínimo possível lá, aparece ali, parece também me encher meu saco. Pronto. Eu nem perturbo ele, nem me perturbo. Só tem prova que aparece também, né? É assim, né? Vou ficar quietinha pra gente que é. Eu vou começar. O aluno que participa, o aluno que aparece, o aluno que pergunta, na hora que está faltando meio ponto no final, eu lembro o nome dele. Olha, a menina é tão boa, eu vacilo aqui. Pum! Aí você volta bem no ponto. Nota 2 pontos ali, você nem saber. Aí pode ajudar. Ele é muito gente boa, pode ser ele novo. Mas vamos lá. Então, são duas as principais doenças. Quando eu falei característica topográfica, a colite ulcerativa, ela se inicia no reto, tanto que o nome antes era retrocolite ulcerativa, depois mudaram, usam hoje em dia o nome colite ulcerativa. Ela começa no reto, na parte terminal do intestino, e ela vai progredindo retrogradamente, de forma contínua, reto, colo sigmoide, colo descendente, transverso, colo ascendente e cego. Quando ela tem inflamação toda essa região, ela chama-se pancolite. Ela recebe o nome de pancolite, ela pega todo o colo e para no cego. Ela não progride para o ilho nem para outras regiões do trato gastrointestinal. E a progressão dela é contínua. A maior parte das apresentações, ela comete o reto, o colo sigmoide e o colo descendente. Tá? Mas pode progredir. Nos casos mais crônicos, mais arrastados, sem tratamento adequado, ela vai ocasionalmente comprometer todo o colo. A doença de Crohn é diferente. A doença de Crohn ela é segmentar. O livro usa o termo lesões saltadas. Se você pegar 3 edições anteriores, ele fala em lesões em salto. O que é uma lesão em salto? Qual é o principal local de acometimento? Tanto que é chamado de ileite crônica. A válvula iliocecal. Ali é aquela região do seco, a válvula iliocecal e o ilho terminal. Ali a maior parte dos pacientes, 40% dos pacientes, tem acometimento daquela região. É quase que bem característico. Se a gente tem um acometimento muito importante naquela região, o quadro clínico da doença de Crohn geralmente se apresenta como dor nessa região, inicialmente na região do flanco direito, que é mais comum naquela região. Como a colite ulcerativa ela vem do reto e vem voltando, então a dor, geralmente o quadro se inicia com dor na região esquerda do abdômen. Isso geralmente são as apresentações que a gente tem em clínica habituais. Mas ela pode muito bem, a doença de Crohn, acometer só um segmento ali, a parte do sigmoide. E aí tem uma manifestação clínica
igual, semelhante ao que a gente tem na colite ulcerativa. Ou se apresentar com um desconforto, uma dor, um incômodo difuso abdominal. Então, o quadro clínico em si não diferencia as duas. Por que é que vai diferenciar? Se você faz uma colonoscopia e aí você destaca, eu tenho um segmento aqui do colo descendente acometido, aí tem uma flexura entre o colo ascendente e transverso e tem um acometimento ali na válvula ileocecal. Pronto, essa lesão, que o livro chama saltadas, que eu chamo de lesões de salto, ela comete segmentos. Então ela nunca vai poder ser uma retocolite ulcerativa, que é contínua e usando ali o reto, região sigmoide e colo descendente. Tá? Então essa é a primeira apresentação, a topografia da lesão. A segunda apresentação, a colonoscópica. Quando faz o exame colonoscópico, obviamente você vai ter um comprometimento na retocolite, que vai começar no reto e vai em situação retrógrada, acometendo toda a mucosa daquela região, formando uma área de ulceração. O nome é ulcerativo, não é à toa. Ela acomete a região da mucosa e da submucosa. O acometimento dela é mais superficial. Tá? Gera um quadro de erosão, muitas vezes associado com dor, inflamação e sangramento, e cólicas e diarreia. A doença de Crohn, ela é transmural. A inflamação ela vai da superfície até a serosa. Ela comete toda a espessura, toda a parede do órgão, seja colo, intestino grosso ou intestino delgado. Dessa forma, ela cometendo toda a parede, as lesões são mais profundas e formam fibroses, fissuras, ou seja, lesões profundas, inclusive fístula e perfuração. Uma alça do intestino acometida pode fistular para outra alça, para a bexiga ou para outro órgão qualquer. Essa característica a colite ulcerativa não tem, e dificilmente a colite ulcerativa vai perfurar. Por quê? Porque o acometimento dele é superficial. Já Crohn não. Pode fistular, pode fazer fissuras profundas, pode perfurar. Tá? Então é outra diferença histológica. Uma diferença que é muito fácil, que eu com certeza não vou botar na prova, é que Crohn forma granuloma, colite ulcerativa não forma granuloma. Mas isso aí é muito óbvio a ser cobrado para vocês. Como o professor Malqui falou ali, o aspecto de pedra de calçamento. Quem aqui, digamos assim, nunca saiu de Porto Velho? Só conhece Porto Velho. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma rua, alguma estrada mais antiga, onde você tem o calçamento, que são aqueles tijolos, assim, aqueles cubos de granito, né, que são colocados com cimento entre aquelas estruturas. Então esses blocos de granito, principalmente em cidades históricas antigas, como Minas Gerais, como Olinda, lá em Pernambuco, então eles formam aquele aspecto onde você tem o granito ondulado e o cimento assim mais baixo. O aspecto em pedra de calçamento que o professor Malqui falou são áreas, ninho de regeneração da mucosa, né, quando a doença está em quadro menor de agudização, e as áreas fundas, delimitando essas áreas de mucosa preservadas, são as fibroses, as cicatrizes das fissuras profundas. Então, por isso que se fala esse aspecto de pedra de calçamento. A questão da fistulização ou da inflamação transmural também vai fazer com que a gordura pericolônica e também, ocasionalmente, o aumento possa aderir a essa parte da serose, formando a chamada gordura trepadeira, que até hoje nunca entendi direito como é, mas se a gente buscar na internet vai achar explicação, uma foto melhor do que a que tem lá no livro. Mas também é característica da doença de Crohn, tendo em vista que a colite ulcerativa ela é superficial e dificilmente ela vai atingir a porção externa, a gordura pericolônica e a região da serose.
Alguma dúvida até agora? Não, né? Tá, vamos lá. Doença de Crohn é uma inflamação crônica do trato gastrointestinal de origem desconhecida que envolve o intestino delgado, aquela porção terminal do ilho, em 30% dos casos, a região iliocecal, em praticamente 40% dos casos, ou uma região maior, ou seja, ilho seco e válvula secal ou mais extensa, e ilho-colo direita. Tá? Então essa região é a mais acometida geralmente. Na maior parte dos casos de Crohn, a região próxima ali à válvula secal ou da válvula secal está acometida. Tá? E tem um outro aspecto também. A retocolite, ela é colo, reto e colo. A Crohn, apesar de ser mais comum no colo, no intestino grosso e na porção ileal distal, ela pode se manifestar em qualquer região do tubo digestivo, da boca até o ânus. Então ela pode acometer, inflamar regiões da cavidade oral, do esôfago, do estômago, do duodeno, intestino delgado e intestino grosso, até o ânus, tá? Inclusive formando fístulas, às vezes na região, fístulas e abscessos na região perianal. Colo, intestino grosso e toda a região do trato gastrointestinal. Mais comumente, colo, válvula iliocecal e a porção terminal do ilho. Terminal distal, né, do ilho. Então, a ilustração, a gente tem aqui o seco, apêndice secal, mesoapêndice, a porção terminal do ilho e aqui a válvula iliocecal. Então, a região que geralmente está acometida, na maior parte das vezes, é essa região do ilho terminal, válvula iliocecal e seco. E o granuloma, a formação dos granulomas, são características da doença de Crohn e geralmente estão ausentes na colite ulcerativa. A colite ulcerativa é igualmente uma doença inflamatória crônica de origem desconhecida, porém se restringe ao colo quando essa doença está ativa ou em crise, ou seja, a doença é crônica, mas pode ter períodos de agudizações, onde muitas vezes o paciente, devido ao desconforto e à dor intensa, procura o serviço de pronto atendimento, onde você prontamente lá, identificando que o paciente é um portador de doença de Crohn ou de colite ulcerativa, vai usar um corticoide, vai indicar o uso do imunossupressor, às vezes vai prescrever um antibiótico, que a gente vai ver que mais adiante, um dos fatores desencadeantes é uma exorbitância, um aumento muito grande na proliferação bacteriana, tá? No número de colônias bacterianas por milímetro cúbico de fezes. Tem até essa medida aí para você identificar que você tem um aumento muito grande desse volume de bactérias e torna provável, né, ou predispõe o aparecimento dessas doenças inflamatórias. Nesse caso, a mucosa intestinal se torna maciçamente infiltrada por células inflamatórias e é afetada por microúlceras que coalescem, né, formando o aspecto de ulceração. Esse material aqui não foi eu que digitei, tá? Então esse M aqui no final de colo e esse M aqui no intestinais também não são meus, tá? Não bota a culpa em mim. Então, no caso da colite ulcerativa, como é que se manifesta? Ela pode ter um comprometimento só do reto e vai ascendendo, né? Vai retornando, sentido retrógrado no intestino, acometendo o reto, colo sigmoide, colo descendente, podendo acometer só reto nos casos iniciais, podendo acometer só reto sigmoide, e aí variavelmente se estendendo de forma retrógrada, podendo ocasionalmente atingir até o reto, formando o que se chama de pancolite, ou seja, todos os colos acometidos. Já aqui na doença de Crohn, o sítio mais acometido, geralmente presente em acometimento, é a região do ilho terminal, seco e válvula iliocecal. Tá? Mas ela tem essa característica das lesões serem descontínuas. Você tem uma área acometida, você tem outra área acometida, você pode ter vários locais acometidos. Ele não precisa obedecer esse aspecto contínuo da lesão,
que a gente tem na retocolite. Como a gente já falou, a inflamação é transmural e pode predispor a formação de fístulas, perfurações, né, e até mesmo um quadro de sepse associado a essa questão dessas perfurações que podem acontecer. Então, a fibrose, né, a cicatriz que pode ser gerada por essa inflamação profunda, pode inclusive gerar estentamento, estenoses, né, com obstrução, no caso da doença de Crohn, que geralmente não acontece na colite ulcerativa. Quais os fatores que desencadeiam, são favoráveis ao desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais? Genético, predisposição da mucosa, do revestimento mucoso, reação inflamatória, tendência a uma reação inflamatória reativa dessa mucosa, e também o índice, a quantidade de bactérias que a gente pode ter por milímetro cúbico de fezes. Tá? Então, esses quatro são descritos. A doença de Crohn, diferente da retocolite, a retocolite geralmente está associada a manifestações extracolônicas. Apesar de ser uma doença limitada ao colo, diferente do Crohn, ela pode estar associada a outros tipos de manifestações inflamatórias em outros órgãos, como articulações, que a gente vê na espondilite anquilosante, como a gente vê na sacroileite e como a gente vê em alguns tipos de dermatites inflamatórias. Então, no caso, mesmo que você faça um tratamento cirúrgico e retire o segmento acometido lá na colite ulcerativa, você ainda vai ter, você pode resolver o problema a nível intestinal, mas ainda manter o problema que esse paciente tem em outros órgãos, em outras áreas. Tem até um fato curioso, eu acho que eu falei para você, de um amigo meu de infância, que eu comia medicina, ele formou em odontologia, e ele veio muitos anos atrás aqui para Manaus, causou com a Manauara, e veio morar aqui em Manaus, bem antes de eu morar aqui em Rondônia. Ele de repente teve um desconforto, uma obstrução, não sei o que foi, uma distensão abdominal. Eu já estava morando aqui em Rondônia, acho que isso foi, eu vim para cá em 2009, essa ocorrência foi em 2011, 2012, por aí. E aí esse rapaz, tem uns 2 anos a mais que eu, isso foi uns 10 anos atrás, ou seja, se eu tenho 46 hoje, ele devia ter uns 38 na época, 38, 40 anos. Apareceu com um quadro inflamatório, um quadro obstrutivo, fez uma colonoscopia. Na colonoscopia descobriu uma lesão lucifiltrativa, né, que formava aquele anel do guardanapo, fazia uma lesão superficial e diminuía e estreitava a luz do colo. Prontamente o colonoscopista lá, ele fez uma biópsia, mandou para o histopatológico lá no laboratório em Manaus e veio o diagnóstico de adenocarcinoma do colo. Né? Manuel, esse meu amigo, se desesperou, colou, tem uma filha pequena, vou morrer, estou lascado. Aí eu disse, não, Manuel, fica calmo, isso aí tem tratamento, né? Como patologista, dizendo, depende do estadiamento, depende do aprofundamento, depende do comprometimento linfonodal, depende da graduação, né? Se ele é bem diferenciado, não é bem diferenciado, pouco diferenciado, tentando acalmar o Manuel, mas já também triste, né? Pensando que o Manuel está ferrado. Aí Manuel foi-se embora lá para o nosso Nordeste, foi para uma pessoa, tem um amigo nosso também, colega de infância, que fez anestesia, ajeitou tudo, operaram o Manuel, ressecaram lá o segmento que estava obstruído, né? Que tinha essa estenose. Mas para a felicidade de Manuel, lá no patológico deu doença de Crohn. Não tinha câncer. Mas a literatura descreve que a questão da cicatrização e da reação inflamatória, ela pode distorcer a arquitetura dessa mucosa de tal forma que ele pode simular uma lesão atípica, uma displasia acentuada.
Então ele pode ter um falso diagnóstico, um diagnóstico enganoso, realmente de adenocarcinoma. Não é uma coisa extraordinária, espetacular. Só seria interessante, né, o iluminado lá, patologista, ter colocado uma nota, né? A presença de atipias, tal, não sei o que, podem ser inflamatórias, reativas, cicatriciais, está associada com doença inflamatória intestinal, devendo ser confirmado através da retirada de toda a lesão. Né? Eu poderia ter dado essa nota para Manuel ter dormido pelo menos alguns dias mais tranquilo, né? Ter pensado lá, passar por toda essa agonia. Mas enfim, resolveu, fez a cirurgia, já deve fazer mais de 10 anos, está lá, tranquilo, filho da vida, a menina dele já está uma mocinha, o Manuel está vivo. Professor? Não, eu acho que assim, ele imaginou que realmente a interpretação dependeria de outros fatores, né, associados com os achados colonoscópicos e tal, entendeu? Porque na verdade, para ele processar, ele podia ter processado pelo dano moral, pelo sofrimento psíquico, né? Sem ter tido qualquer tipo de problemas maiores. Mas assim, digamos, ele não teve dano, um dano material configurado, né? Que fosse mais grave. Se o Manuel tivesse um infarto, né? Aí tivesse prejudicado, se o Manuel chegasse e dissesse, eu vou vender minha casa, vou passar um ano viajando, já que eu não vou morrer mesmo, então, sei o que, aí ele teria um dano mais objetivo, né? Aí ele não resolveu. Eu nem falei isso, né? Eu mesmo nem comentei nada, né? Disse, não, deixa o Manuel pensar nele, vai fazer, mas eu acredito tudo que a menina processou. Doenças vasculares. O livrinho lá de você está citando principalmente essas três, né? Doenças isquêmicas intestinais. A angiodisplasia é as hemorroidas que vão ser discutidas, a hemorroida vai ser discutida isoladamente em outra aula, tá? Mas que principalmente se manifesta nas doenças isquêmicas intestinais. Você pode ter duas apresentações. Uma apresentação você vai ter comprometimento daqueles vasos arqueados ali que fazem a anastomose mais perto da alça, né, que geralmente são casos segmentares, que inclusive pode haver uma necrose da mucosa, mas com a preservação ali das criptas, você pode ter até uma revitalização a partir do momento em que as colaterais elas começam a suprir a vascularização daquela região, tá? Ou uma isquemia e necrose regional que pode ser resolvido através de uma cirurgia, com retirada de segmento e anastomose boca a boca, né, com retirada do segmento mesenterial e V acometido, ou pode, nos casos mais graves, atingir um ramo arterial mais representativo, né, ali na raiz do mesentério, um comprometimento de uma mesentéria superior, inferior ou celíaca, onde você vai ter uma área de isquemia e necrose representativa. Qual é o grande problema? Como essas incidências são relativamente raras, essas ocorrências de trombose mesentérica são relativamente raras, e muitas vezes a sintomatologia ela pode trazer um quadro similar às doenças isquêmicas cardíacas, e a epidemiologia favorece, principalmente os seus pacientes idosos, portadores de comorbidade, né? Portadores de diabetes, hipertensão arterial, doenças trombogênicas. Então, primeiro se pensa na patologia cardíaca, que seria o mais comum, e a partir do momento que se faz enzimas seriadas, eletrocardiograma seriado durante mais ou menos umas 12 horas, até se afastar da patologia cardíaca e se pensar em doenças isquêmicas intestinais, muitas vezes a lesão já está consolidada e irreversível, com grandes áreas de isquemia e necrose dessas alças intestinais. Então, quando se pensa no diagnóstico, muitas vezes já é tardio com um desfecho muito ruim, quando você tem perda de grandes estruturas, principalmente se você tem isquemia em século e colo direito, que é justamente aquela área onde você tem a vascularização comum
do intestino delgado pela artéria mesentérica superior, e a artéria mesentérica superior também faz a irrigação dessa região do colo ascendente do septo. Então, essas isquemias dessa região do colo ascendente do septo geralmente trazem complicações graves também para todo o intestino delgado. E se você perde grande área do intestino delgado, o que é que vai acontecer com você? Você não vai conseguir absorver os nutrientes, né, da dieta. E aí, mesmo que seja corrigido o problema cirurgicamente, seja dissecado uma grande área de alça do intestino delgado, o paciente muitas vezes se mostra incapaz de fazer a absorção necessária para a sua sobrevida, e o cara termina morrendo no segundo tempo, quase por inanição. Mesmo com o uso das dietas interais, que são hiperproteicas e hipercalóricas, e com moléculas já as moléculas já quebradas, digamos assim, com uma maior facilidade de absorção, ainda assim muitas vezes ele não consegue atingir o que seria o ideal. A angiodisplasia, caracterizada por malformações, tortuosidades e dilatação dos vasos, então ali logo abaixo da mucosa, muitas vezes com a mucosa superficial sendo representada por uma tênue camada que reveste essas alterações. Então qualquer tipo de lesão na mucosa daquela área pode complicar com a hemorragia. Então, doença isquêmica intestinal, acometimento grave, infarto transmural, presente principalmente, como a gente falou, idosos portadores de transtorno circulatório prévio, cardiopatia, diabetes, estados hipercoagulativos. No caso, mulheres que fazem uso de contraceptivos também têm tendência a aumentar a coagulação. E agora, com a questão do advento da epidemia do Covid, aquela terceira fase da infecção, que é a fase trombogênica, né? Primeiro a gente tem a fase viral, segunda a gente tem a fase inflamatória, a terceira a fase mais grave, que é a fase trombogênica, né? No início, quando se conhecia bem a fisiopatologia do Covid, o que é que acontecia? O que é que a gente recebeu muito no laboratório nos primeiros meses? A gente recebeu muita necrose do intestino, muita área necrosada. E quando era um caso que a gente recebia assim, no máximo 2 por ano. A gente chegou a receber, uma semana, 3 casos de peças de necrose intestinal extensa, né? Pacientes muito idosos, a maior parte das vezes, a cirurgia é quase um paliativo. O paciente evolui com morte posteriormente. Tá? Para infelicidade, a obstrução arterial é mais comum, 60% dos casos. Histologicamente, você vai observar necrose isquêmica com hemorragia abundante, filtrado inflamatório variado, pode ocorrer ulceração e infecção secundária, translocação bacteriana e, obviamente, consequente da translocação bacteriana, sepse, e as complicações mais graves é quando você tem a perfuração dessa alça que está isquêmica e necrótica, e aí você vai ter peritonite fecal associada a sepse também, e a morte geralmente se dá com sepse. Tá? Quando escapa, quando tem a possibilidade de fazer procedimento cirúrgico, no segundo tempo ele pode morrer por um quadro realmente de nutrição proteica-calórica grave. Quando a ocorrência é segmentar, principalmente quando o acometimento dos trombos são nesses vasos que estão mais próximos aqui da alça, né, na parte terminal aqui do mesentério, dessas áreas que irrigam, você pode ter um comprometimento focal, né, onde a retirada da lesão com margem de segurança e a anastomose boca a boca vai, na maior parte das vezes, resolver o problema do paciente. Aqui uma ilustração onde você vê a nítida diferença, onde você tem o epitélio comprometido, tá? Você vê preservado, onde você vê a organização da arquitetura glandular, onde você tem aqui embaixo esses aglomerados linfóides, né? O intestino é muito rico nesses aglomerados linfóides, porque ali tem muita bactéria, muito vírus, tem muito micro-organismos que podem invadir a mucosa, que podem tentar invadir, e aí você tem a primeira linha de defesa aqui, e aqui do lado a gente tem a área de isquemia,
eu não sei se vocês sabem, provavelmente já devem saber essa altura, onde você tem isquemia, paradoxalmente você tem hemorragia, né? A área de isquemia não deixa totalmente isento da hemorragia. Por quê? Porque o tecido ele sofre autólise, ele se autodigere, e nessa autodigestão ele gera parede dos vasos, e essas hemácias elas vão infiltrar a região do tecido do estrômago. Então aqui onde está tudo vermelho, é primeiro que está autorizado, o tecido autorizado ele não cora com a hematoxilina, que é o roxinho. Então você vê que tem essa região que é autorizada, associada a infiltrado hemorrágico significativo. Mesma coisa aqui, normalmente, né? Tem perda da arquitetura, infiltrado crônico e agudo, e do lado direito aqui a gente tem a preservação do revestimento glandular. Essa outra imagem aqui mais aumentada, aqui você tem as células, os núcleos representados, onde você teve a isquemia, aqui você tem só o esboço desse arranjo que você tinha anteriormente. O infiltrado neutrofílico, o infiltrado linfocítico e com esse borrão aí eosinofílico que é a área de isquemia, tá? Nos casos mais graves, você pode ter uma extensa isquemia de alça intestinal. Essa isquemia geralmente vai diminuir o trânsito, as bactérias vão se proliferar, elas formam gás, né? A bactéria no intestino forma gás, não tem que não forme gás, né? Mais fino, né? No caso que a pessoa seja, sempre tem aquele gás preso ali, pronto para ser liberado a qualquer momento. E aí, com a distensão da alça, pode haver perfuração e haver a chamada peritonite fibrino-leucocitária. Tudo que você está vendo aqui, essas áreas aqui, desculpa aqui, tá? Oi, filhão, mamãe ainda não me pegou? Alô? Pronto? Filho? Vamos. O menino está esperando meu. Alô? Alô? Vamos. O bichinho está dizendo o WhatsApp. Não, minha esposa era para pegar ele na escola, não pegou. Ela está fazendo prova, sabe? Vai lá, professor. Professor, deixa o bichinho Vai eu estava no meio da outra aula. Eu morri de medo da minha mãe porque isso aí. Ai, já fiz esquecida. Eu também não pesquisei isso aí. Eu estava de manhã, seria a hora da minha mãe foi buscar 7 horas de manhã. Das 7 horas ela estava fechada. Tem 13. Uma vez, eu já fazia ele, eu voltei para casa com a diretora. Com a diretora. Então isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui é fibrina associada a leucócitos. Então é uma membrana fibrina leucocitária, né? Essa alça sofreu com certeza translocação bacteriana ou ruptura, e aí aquele material fecalóide fica sobre essas alças intestinais, gerando essas aderências aí na superfície, com a peritonite fecal ou peritonite fibrina leucocitária. Então esse é o aspecto. Eu tive uma experiência, a gente já teve algumas experiências. No IML, uma vez eu peguei um paciente que o cara tinha levado, não sei se foi uma queda ou um coice de cavalo, não lembro bem, mas o paciente assim, 50 e poucos anos, e o cara caiu do cavalo, foi para o pronto atendimento, não sei se foi aqui na capital, não lembro se era no interior, mas aí o pessoal fez os exames, eliminou a ruptura de vísceras maciça, né? Mais grave, né, que é a ruptura hepática, ruptura de esplênica, que poderia gerar um choque hemorrágico rápido, né, levar à morte rapidamente. Só que passou desapercebido, né, no momento não estava tão representativo, provavelmente a existência do pneu peritônio,
E aí esse cara teve uma perfuração de alça intestinal. E aí o cara ficou minando aquela material fecalóide, né, para dentro da cavidade peritoneal. E aí depois de uns 5 dias voltou para o atendimento, foi internado, com 2 ou 3 dias morreu. E aí foi bater lá no IML, o cara teve a história do trauma abdominal. Quando a gente abriu a cavidade abdominal lá, estava daquele jeito, né? Estava só aquelas alças tudo aderida e aquele plastrão dessa membrana aqui, fibrina leucocitária na superfície. Você descarregou o celular de China, que o WhatsApp chama, né? Ou ele tá Não, internet. chamando, é porque ele tá chamando. Se tiver só ligando, às vezes a internet chama. Às vezes você tá sem internet ligando. Não, aparece ligando. Quando tá chamando, só a pessoa aparece chamando. Não. Aparece. Mesmo sem internet, aparece chamando. Sempre aparece chamando, o WhatsApp não faz Não, isso. gente, não aparece. Não, No WhatsApp aparece só ligando. Se eu ligar pra você, você vai ligar, vai chamar. Mas aparece ligando, não chamando. É doido. Tu não vai chamando no seu telefone. Só tá chamando o celular da pessoa, mas tá ligando chamando, sem Tudo sinalizar. normal agora. Você nem se sabe. Você não sabia não. Não tá chegando, né? Tá chamando. Professor, Está pode sendo efetuado. Movimentado. Não, gente, é Essa sério. é Não, mas ele está seguro, ele está na escola. Mas ele se sente abandonado, professor. Isso aí dá problemas futuros. É um trauma. É um trauma. Você está traumado. Oi, alô. Oi, tudo bom? Tá, passa para ele, por favor. Tua mãe não te pegou ainda, João? Eu liguei para sua mãe, ela não atendeu também não. Deve estar na prova ainda, é possível. Ter começado 1h da tarde a prova e ela atendeu a prova. A prova está mais difícil que a minha. Tá, beijo, filho. Vou sair da sala aqui e vou pegar você aí agora, tá? Já papai chega. Tchau. Tá tendo que esperar um pouquinho mais. Não tá na rua, tá seguro lá. Tá na rua. Vamos chegar aqui até o final desse tópico aqui e a gente para. Então, ruptura de alça, liberação de material fecal aqui para a cavidade peritoneal, peritonite fibrina leucocitária. É o que pode ocorrer nos casos de isquemia, das formas mais graves. Tá? Angiodisplasia, o que a gente tem? Como a gente falou, veias dilatadas e tortuosas na submucosa do intestino, localizações principais, cérebro e colo ascendente. E a principal complicação é quando você tem a perda desse epitélio superficial, que fica fragilizado, esses vasos se rompem e a gente pode ter uma hemorragia. Doença diverticular, eu ainda vou preparar melhor o material, tá? Falar de diverticulite, mas eu quero trabalhar aqui com vocês essa parte das obstruções para a gente finalizar. Tá? Aí volta para o O que é uma hérnia? Tem a hernia do pulso. De forma geral, o que é uma hérnia? E aí, eu não sabia, mas é. Abaixo do intestino sai, né? Não, de forma geral, uma hérnia é uma vamos supor, uma hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Você tem o disco, ele é espremido, ele se projeta para dentro da coluna, toca ali a medula e irrita. A hérnia, que você citou aí, é uma protusão, né, do peritônio para dentro da parede abdominal, formando um saco, chamado saco herniário. Onde é que existem hérnias, locais de fragilidade da parede abdominal? A gente tem inguinal, umbilical e epigástrico. Normalmente, porque naquelas áreas existe fragilidade da parede. Na inguinal, tem o anel inguinal interno ao canal inguinal, e quando existe uma herniação,
ela pode ir para a região femoral, formando as chamadas hérnias crurais, ou pode ir para a região da bolsa escrotal, formando as hérnias escrotais. Tá? Na região periumbilical, tem a fragilidade na região epigástrica. E tem um outro tipo de hérnia de parede abdominal que se chama hérnia incisional. O que é essa hérnia incisional? Vamos supor, o cidadão teve um trauma qualquer, fez uma laparotomia exploradora, o cara lá, o cirurgião, fez de forma adequada a rafia, só que aí o cara teve, sei lá, uma dor de barriga, uma tosse, uma gripe depois do pós-operatório, e aí quando ele aumentou a pressão abdominal ali, distendeu, aí ele teve um afastamento de alguma região ali daqueles pontinhos. Não obrigatoriamente no primeiro momento existiu essa protusão, mas como existiu uma digamos assim, uma descontinuidade, me chama, vai mandar mensagem, vou ver se ela está aqui. João está esperando você, viu? João está me esperando. Em 1 hora até agora. Tá, já ligaram para mim também, pô, levar o buscar aí, tá? Sim. É aquelas provas loucas. Tá bom, é proficiência, tá bom. Eu pensava que era essas provas normais. Vai que o bichinho tá lá, o coitadinho, se você chegar cedo, a beijar. Aí ela fez aquele negócio da AFIA lá, que tem 160 questões. Tá justificado, né? Tá meio estranho, né? Começar uma prova em 1 hora. Legal, ela tava até essa hora. Tá começando a ficar preocupado, né? Vai no inverso, vai desaparecer tanto tempo assim. Então vamos lá, hérnias incisionais. Então houve um afastamento ali daquela síntese, daquela sutura, e aí a mesma coisa pode acontecer. Uma alça intestinal pode ganhar aquele espaço e fazer uma projeção sacular. Né? Qual é o problema dessas hérnias? Quando o anel ele é largo, a alça ou uma parte do tecido adiposo ali, da gordura pericolônica, ou até mesmo do aumento, ele pode entrar e sair com facilidade, limpar para dentro e para fora desse saco herniário sem dificuldade nenhuma. Tá? O grande problema é que esse anel é estreito e por um acaso essa alça entra lá e começa a haver um influxo vascular sem o retorno venoso, que é geralmente superficial, aí começa a formar um edema. Essa alça começa a ficar edemaciada e aí você vai ter o chamado encarceramento. Ela não retorna espontaneamente. Ela vai precisar de um auxílio, né? Uma projeção ali, um empurrão forme, né? Para poder retornar, ou no caso de persistir mais tempo, ela vai ser a chamada hérnia estrangulada. Ele encarcerou, depois ela estrangulou, e aí, nesse momento que ela estrangula, ela não tem mais trânsito e ela também não tem mais circulação. Aí ela vai começar a sofrer isquemia. No momento em que essa hérnia passou várias horas encarcerada, e aí naquele local a dor ficou extremamente intensa, e às vezes até aparece sinais flogísticos na superfície da parede abdominal, você não pode simplesmente chegar e fazer a redução, como você poderia ter feito anteriormente na alça intestinal. Você vai precisar abrir o saco herniário, dissecar essa alça, identificar essa isquemia, pegar onde está viável e fazer a retirada de segmento, anastomosar boca a boca para poder devolver para dentro da cavidade peritoneal. Porque se você colocar ela na cavidade abdominal de novo, o que é que vai acontecer? Essa alça vai estar isquemiada, ela pode ter as complicações, inclusive obstrução e perfuração. Tá? Para saber se é viável, se não está mais necrosado, algum tipo de estenosado, patologia ou patologista que faz? Não, na verdade, primeiro, visualmente você vai ver, vai ser visualmente, você vai ver o tempo de evolução, né? Você vai ver se tem sinais flogísticos ou sinais de obstrução de forma geral, mais significativos, para você
optar pela questão da cirurgia. E aí o que é que vai acontecer? O cara na cirurgia ele vai abrir aquele saco herniário, ele vai identificar a alça e ele vai visualmente analisar se ela está viável ou não. Se ela tiver daquele aspecto hemorrágico, arroxeado, esverdeado, aí obviamente ele não vai mudar. Mas se ele perceber que ele fez uma pressão ali e rapidamente aquela alça tornou a ficar rosa, avermelhada, ou seja, a circulação está presente ainda ali, não tem sinal de isquemia, ele vai tentar devolver essa alça para dentro da cavidade abdominal, tá? Então isso aí é as obstruções por hérnias. E o que é uma aderência? Que lá no livro, em 3 edições anteriores, tinha lá bridas barra aderência. Eu adorava esse termo, acho bonito esse termo brida, né? Brida, aderência. Hoje em dia ele fala só do termo aderência. Ele tirou esse brida aí. O que são bridas e aderências? Um paciente ele fez uma cirurgia abdominal, tá? Alguém já acompanhou uma cirurgia laparoscópica? Aqui ninguém nunca viu. Já deve ter ido, teu pai. Nunca viu? Nunca deu curiosidade. Foi que deixou. Então você tem um panel, não abriu lá, tal, você vê a não. No último tempo de cirurgia, o que é que se faz? Pediu lá 6 soros mornos fisiológicos, jogou lá dentro, né, para fazer uma lavagem, uma limpeza. O que é que isso visa? Visa tirar material fibrinoide, inflamatório que pode ficar lá. Ele usa o soro aquecido, porque é mais fisiológico, a temperatura do abdômen, e ele tenta tirar, lavar, tirar o máximo de debris, células, infiltrado inflamatório que pode estar presente ali. Por quê? Porque se ele não faz isso, existe uma alta chance de esse material se depositar em determinada região e fazer um laçozinho, uma alçazinha de fibrose, tá? Um cordãozinho de fibrose entre 2 estruturas ali. E aí, com um cordãozinho desse de fibrose, uma alçazinha, do mesmo jeito que ela entrou lá no saco herniário, ela pode passar por baixo dessa alçazinha e fazer o que chama-se de hérnia interna. Né? Então, com o passado de peritonite ou de cirurgia abdominal, mesmo com os cuidados mais adequados possíveis, pode correr esse risco. A questão dessa lavagem que faz no final do soro morno, ele diminui esse risco, mas não impede totalmente. Qual é a sintomatologia desse paciente com hérnia interna? É muito semelhante a de você ter uma hérnia encarcerada. Dor, distensão abdominal, com o tempo vai ter parada do trânsito, parada do negócio. E aí, quando as bactérias começam a se proliferar, né, as bactérias elas multiplicam muito rápido e formam gases. Então, ela vai começar a ter uma distensão de alça, aumento do volume abdominal, dor, e no pior caso, no pior quadro, vai ter ruptura da alça com a peritonite. Né? Então, isso aí são as chamadas aderências, que na maior parte é consequente de uma peritonite ou de um procedimento cirúrgico prévio, mas ela pode também se desenvolver em pacientes que não têm esse tipo de ocorrência. Aí é mais difícil ainda o diagnóstico. Tá? Pode-se pensar em pacientes sem essas ocorrências. Pode, é tranquilo. Da cirurgia depende do grau de isquemia que tenha lá, né? A gente vai ver uns casos aqui que não são muito tranquilos, não. Umas imagens aí. E a intuscepção? O que é a intuscepção? Oi? O pessoal ali citou um exemplo que seria parecido com um prolapso retal. É quase um prolapso retal. Só que o que é que acontece? Você tem a alça, né? Você tem as 2 paredes, aí uma alça engole a outra. Ela começa com a peristalse a entrar dentro da alça, invagina para dentro da própria alça intestinal, para o lúmen, para a luz. E aí o movimento peristáltico começa a tracionar, começa a puxar. Vai ter uma hora que ela vai ficar entalada lá, que ela vai conseguir progredir, vai formar edema e vai obstruir a luz. Né? Nas crianças pequenas é relativamente comum essa ocorrência, que muitas vezes é resolvida com um procedimento de enema, onde você vai fazer o procedimento diagnóstico, bota o enema lá de glicerina, e a alça, além de você fazer o diagnóstico, ele também consegue fazer a
redução. No adulto, geralmente você precisa ter um ponto de tração, porque ele não tem essa mesma elasticidade, essa mesma facilidade. Então, se você tiver uma lesão no pólipo, uma elevação na mucosa, ele pode ser tracionado por esse movimento peristáltico. Um câncer, uma lesão elevada, pode ser tracionada, puxada por esse movimento peristáltico e a alça entrar dentro dela mesma. Isso aí é percepção. E por último, o que é o vôvulo? Lembrando que existem as obstruções mecânicas, né, principalmente são essas daí, e existem outros tipos de obstruções que são as obstruções principalmente neoplásicas. Né? Você pode ter uma obstrução neoplásica, você pode ter uma obstrução por corpo estranho, no caso, bezoar de Addis, que a gente já falou, a lesão circunferencial, a estenose que a gente tem no Crohn, tá? Essas são as obstruções que a gente pode ter mecânicas mais comuns, representam mais de 80% dos casos. O vôvulo é o vulgo nó nas tripas. Né? A gente sabe que tem uma grande maleabilidade ali, movimento nas alças do intestino delgado, e elas todas saem de uma raiz do mesentélio. Aquela projeção de cultura, vasos e prega de peritônio que fazem, que ancoram esse intestino. Em determinada situação, ele pode rodar naquele próprio eixo, fazendo com que você tenha aquela isquemia dos vasos e obstrução da luz do intestino. Esse é o chamado vôvulo. É comum? Não, é muito difícil. Onde é que ocorre principalmente? Em idosos, principalmente por causa da desidratação. Normalmente a nossa hidratação, né, faz com que ali no peritônio a gente tenha uma viscosidade onde eles se movem facilmente, deslizam um sobre o outro. E dificilmente eles fixam dessa forma. À medida que você tem o movimento peristáltico, eles vão, digamos assim, normalizando essa configuração. Nos idosos, muitas vezes, só a hidratação, né, quando você faz uma infusão vigorosa de soro desse paciente, logicamente com cuidado para o cara não fazer edema pulmonar, né, ou sobrecarga cardíaca, você consegue resolver esse problema desse giro aí, desse vôvulo, tá? Então isso aqui seria uma brida ou aderência, né? Onde você tem uma alçazinha, uma fibrose, um laço aqui na base do mesentélio, e essas alças aqui, uma alça intestinal, ela passou, veja o calibre normal da alça intestinal, e aqui a distensão que ela tem, porque ela está presa aqui embaixo, né? Sofrendo um encarceramento e um aprisionamento. Aí na imagem radiológica, olha que coisa linda, né? Parece um balão, o cara engoliu daquele balão, você bota um bocado de bombom lá, o cara estoura, né? Então aqui a gente tem a alça aprisionada, isso aqui é o aspecto, né? Que é a dobra dele, praticamente está prestes a explodir. E nos casos mais avançados, né? Que passa muito tempo para você fazer o procedimento, a coloração habitual da alça intestinal seria essa daqui. E aqui você tem uma alça totalmente necrosada, né, com sinais de hemorragia, né, como eu falei para vocês, a isquemia da autólise e da lesão dos pequenos vasos com hemorragia. Inclusive você vê aqui a serosa parte externa da alça se rasgando, literalmente se rasgando aqui. Tá? Eu acho que o cara nem abre, né? O cara vai pegar lá na base, puxar, liberar a ferida, e aí o cara vai pegar aquela pinça lá que não corta, não esmaga, ela vai clampear, o cara vai cortar e vai. Mas vai pra biópsia aí? Mas se os caras forem amigos do patologista, quiser que o cara ganhe um dinheirinho, né? Manda, né? Mas se quiser ajudar, né? Um amigo patologista. O patologista pagar minha coberta, eles vão mandar, né? Negócio é interessante, tudo se manda, porque de repente o cara pegou neoplasia ali, né? Uma coisa ali incidental. Eu já ouvi falar que tudo que sai do corpo tem que passar por tudo. Na Bahia Na Bahia existe uma lei, na Bahia existe uma lei estadual que obriga tudo que retirar do corpo mandar. A sociedade lá conseguiu esse lobby lá do deputado para provar isso daí, né? Seria o ideal, de bom senso, seria que tudo fosse passado
porque às vezes você pensa que é uma coisa e é outra, né? Aqui a gente tem uma alça que está distendida, a maior parte dela é viável, mas nessa região você olha um pouco aqui que tem uma coloração mais avermelhada aqui, provavelmente com o comprometimento dessa área. Mas você vê que a maior parte dela está viável, você pode fazer a retirada da parte acometida e depois retornar a cavidade abdominal. Tá bom? 49. Tá? Decore aí, vou fazer a chamada agora. 49. Chamada. Alguém acenda a luz aí, por favor. Manda. Você já notou que eu mando em doses homeopáticas, né? Mas eu não posso mandar tudo, não. Porque se você termina passando mal, né? Esse é meio homeopático. Médico. Vou achar vocês aqui. Vocês são a turma B. Finca A.